Oi pessoal, tudo bem? Então, meu povo, eu tô aqui novamente para comentar alguma das balbúrdias que verdadeiramente acontecem neste governo, né? Eu acho que o ministro da Educação, ele estava completamente enganado quando ele se referiu às universidades, o termo balbúrdia nas universidades. Mas eu acredito que ele queria dizer que a verdadeira balbúrdia acontece no governo Bolsonaro, porque não consegue administrar o país, não tem diálogo com ninguém, é um cara completamente sem visão, 27 anos de parlamentar, e o que a gente vê? Meu Deus do céu, né? Então, mas eu separei o tema aqui, impeachment, pessoal, que esse termo impeachment está relacionado com a economia. E o porquê? O que acontece é o seguinte, se o Bolsonaro cair, a expectativa do mercado é que o Mourão assuma e consiga fazer algumas reformas e melhore alguma coisa na economia. Se o Bolsonaro não cair, a economia vai ser pior, vai continuar trabalhando pior ainda, vai regredir. Então, na minha análise, eu acredito que o Bolsonaro caindo, a economia não vai melhorar e nem vai piorar, vai continuar como está. Caso o Bolsonaro não caia, a economia vai piorar e muito, porque o Bolsonaro é completamente sem noção, não tem controle nenhuma de governabilidade. Então o que acontece? Por que eu acho isso? A gente tem que analisar que a economia do Brasil vem mal desde 2014, quando começaram a articular o golpe na ex-presidenta Dilma Rousseff. Foi o Geraldo Alckmin, o José Serra, o Fernando Henrique Cardoso, o Cunha, o Aécio Neves e o Renan Calheira. Essas pessoas, a partir daí, começaram a aprovar a pauta bombas dentro do Congresso, que a gente já viu algumas aprovadas agora, para derrubar a presidenta Dilma Rousseff. Então, o que acontece? Vocês analisam, vocês acham que algum investidor internacional sairá do seu país para investir no Brasil? Com que propósito? Um país que não tem credibilidade mais, um país que não tem segurança, um país que, não falo segurança criminal, segurança na rua, falo segurança financeira, um país que a qualquer momento a chamada elite podem derrubar o presidente e o país está completamente desgovernado. Assim como derrubaram a Dilma Rousseff, assim como eles querem derrubar o Bolsonaro. Qual o investidor que vai sair do seu país para investir no Brasil, botar um dinheiro na bolsa de valores e ter confiança em ganhar alguma coisa? Porque há 2 meses atrás ou 3 meses atrás vimos que a bolsa de valores bateu 100 pontos, agora está chegando nos 89 pontos. Imagine as pessoas que compraram ações quando a bolsa de valores estava com 100 pontos e agora regrediu para 89 pontos. Imagine o quanto de dinheiro essas pessoas perderam. Então, porque o país não tem credibilidade, é um país completamente estável. E isso se sucedeu desde quando começaram a orquestrar o golpe para tirar a presidenta Dilma Rousseff. Então, mesmo se o Mourão assumir a Previdência e conseguir fazer essas reformas, tal de reforma da Previdência, o Brasil continuará as mesmas coisas. Por quê? Porque a gente sabe que tem mais de 14 milhões de desempregados e mais de 35 milhões trabalhando de forma informal. Então, o que acontece? Sabemos que a reforma da Previdência, o que eles chamam de ricos são as pessoas que ganham até 2 salários mínimos. São os ricos da reforma da Previdência do Paulo Guedes. Então eu pergunto a você que está assistindo esse vídeo, você que ganha apenas 2 salários mínimos, não vou colocar nem o que ganha abaixo, você teria condição de pagar aluguel, de fazer sua compra mensal e tirar 100 ou 200 reais para pagar uma previdência por 40 anos para no futuro você se aposentar? Você teria, ou isso iria fazer falta? Eu acredito que iria fazer muita falta. Pois bem, essas pessoas, segundo a reforma do Paulo Guedes, iria contribuir para que seja novo cliente do banco, fosse no banco e pagava a sua própria aposentadoria. Mas o que acontece?
essas pessoas não têm condição de pagar a sua própria aposentadoria. E, infelizmente, o banco não vai ter esses clientes. E se o banco não vai ter esses clientes que ganham até de 1 a 2 salários mínimos, o banco também não vai ter os clientes que estão desempregados. O banco também não vai ter os clientes que, infelizmente, trabalham com um mercado informal, como empregada doméstica, vendedor de camelô, encanador informal, esse tipo de pessoas. Infelizmente, o banco não vai ter como cliente. Então, isso significa que a perspectiva de melhora que eles pensavam da economia, bolsa de valores subir, ia melhorar, não vai melhorar. Vai continuar pior, vai continuar como está ou até mesmo pior, porque os clientes que eles esperavam que ia chegar novos, infelizmente não tem trabalho, trabalho informal alguma parte. Outros ganham de 1 a 2 salários mínimos. Como é que essas pessoas vão pagar a sua própria aposentadoria? E essas pessoas vão comer com o quê? Vai pagar a aposentadoria e vai comer o quê? Infelizmente, esse é meu pensamento. Eu acredito que mesmo trocando o presidente, o Brasil não sairá desse patamar. Até porque vai ser uma crise, mesmo se o Bolsonaro renunciar, vai ser uma crise muito grande, um baque muito grande. E mesmo o Mourão assumindo, as pessoas não vão ter confiança de acreditar num país como o Brasil. Eu garanto a você, esse país só irá crescer, só irá ir para frente quando tiver novas eleições, sem golpe, sem o poder judiciário intervir, sem ninguém intervir. O povo decide. E esse governante que entrar pela força do povo, aí sim o Brasil vai ser visto com outros olhos, nacionalmente e internacionalmente. É a única forma de melhorar a economia desse país. De outra forma, não irá. E soltar o ex-presidente Lula, porque pela visão que o pessoal tem fora do país, eu como moro na Austrália e todo mundo tem essa visão, é que o Lula é um preso político. Então, outra coisa que eu queria comentar com vocês, pessoal, era sobre as manifestações que provavelmente irá ocorrer no dia 26, agora, sábado que vem, chamado por os grupos dos bolsonaristas. Então, o que acontece? Eu acredito que essas manifestações não será grande. Será um grupo muito pequeno, até porque tem muita gente que votou com Bolsonaro, que ia nas manifestações, estão com vergonha do governo. E o que acontece? O grupo MBL e o grupo Vem Pra Rua não irá participar dessas manifestações. Inclusive, o presidente ou o fundador do MBL, o Renan Santos, ele deixou uma nota no Twitter dizendo: dia 26 é por invasão do Congresso e STF. E não andamos com golpista. Olavo e os seus destruíram o governo Bolsonaro. Agora querem destruir a direita e o Brasil. Bom, Olavo e os seus destruíram o governo Bolsonaro. Eu quero saber quem é os seus. O Olavo de Carvalho já sabemos quem é, aquele guru que louco das ideias, tem uma visão completamente alucinada. E os seus, quem que é o seu? MBL tem que falar, né? Quem que é o seu que ajudaram a destruir o governo Bolsonaro? Que na minha visão não tem o seu. Quem destruiu o governo Bolsonaro foi o Bolsonaro pelo fato de não ter condição de governar o Brasil, pelo fato de não ter intelectualidade nenhuma. O que estranha, o que fica assim, o que eu fico me perguntando é como que uma pessoa foi parlamentar por 27 anos, foi deputado por 27 anos, não tem o controle de diálogo, não sabe dialogar, não consegue debater, não consegue expor ideia. Como que acontece? É por isso que nunca aprovou nenhum projeto relevante. Nunca parou para conversar, nunca parou para dialogar. Isso foi por isso. Então, o que acontece, pessoal? Sobre essa frase do MBL, eu vou ler aqui novamente. Dia 26 é por invasão do Congresso e STF. Não andamos com golpista. Olavos e os seus destruíram o governo Bolsonaro e agora querem a direita e o Brasil destruído. Agora a pergunta que eu faço para você: o MBL fala que não andamos com golpista.
Como não? Ele é parte do golpe para derrubar Dilma Rousseff. O MBL vem pra rua. Foi que manifestaram as manifestações, o bate-panela, vamos bater panela, e agora? Vai bater panela pra quê? Eles são golpistas, todo mundo sabe disso, com as ideias completamente fora de sentido. É o grupo mais golpista que tem dentro do Brasil, agora está dizendo que não quer porque quer dar o golpe no STF. Que coisa ridícula do MBL. Pessoal, é um grupinho, é um pessoal sem noção, completamente sem sentido nenhum. A outra coisa que eu queria falar é sobre as investigações do Flávio Bolsonaro. Pessoal, sobre essas investigações do Flávio Bolsonaro, o que eu desde o começo previ tá acontecendo. Eu acho que tinha alguns vídeos no começo eu falando sobre isso. Então o que acontece? O caso Bolsonaro, dentro da eleição, os investigadores do Rio já sabiam o que estava passando, já sabia desse caso que estava acontecendo na Assembleia do Rio. Então eles deixaram passar as eleições, vieram isso à tona. A partir do momento o Bolsonaro fizeram um acordo com a mídia, né, para deixar isso calado. Eles deixaram isso calado, escondidinho lá. A partir do momento que as elites, né, que mandam na economia brasileira, viram que o Bolsonaro não tem condição nenhuma de aprovar as pautas favoráveis às elites, como reforma da Previdência, venda de alguns ativos do Brasil, privatização de empresa, coisa e tal, coisa desse tipo, eles decidiram derrubar o Bolsonaro. E o que eles tinham o trunfo na mão? As investigações sobre Flávio Bolsonaro. A partir daí, abriram novamente e começaram a pegar pesado. Não é à toa que quebraram o sigilo bancário de 95 pessoas, 5 pessoas relacionadas ao presidente, né? E sobre o Queiroz também. E o que acontece? Como o Bolsonaro tinha alguma popularidade ainda, eles querem destruir essa popularidade e pedir o impeachment do Bolsonaro ou forçar que o Bolsonaro, renuncie, do quais eu não acredito. E agora eles estão dizendo que o Bolsonaro vai dar o golpe. Bom, em relação de golpe, eu não sei o porquê.